Meus pais me disseram que sábios não falam muito, que ao invés de falácias prefere a eloquência dos atos. Falácia sem freio é virtude pros tolos, atuar em silêncio é a glória de poucos. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor em um mundo que é tão barulhento. Seu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos pra mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Ainda que falte a figueira, os frutos do campo, que a seca desfaça a colheita, frustrando os meus planos. Ainda que falte resposta ao clamor, eu me alegro em viver as razões do Senhor. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor em um mundo que é tão barulhento. Seu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos pra mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir. E se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor em um mundo que é tão barulhento. Seu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos pra mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Amém. Amém. Deus seja louvado. Existem dias que são muito especiais. E esse é um deles.
Eu estou com o meu coração muito radiante, eu creio que você também, por podermos juntos louvar a Deus e adorá-lo nesta manhã. A alegria que temos também de ter uma pessoa muito especial conosco, a Darleide Alves, que tem sido usado por Deus como apresentadora da TV Novo Tempo, em 2 programas, por enquanto, Consultório de Família e Sem Tabus. E eu quero dizer a ela que Deus tem usado você durante a semana. Já começamos na quarta-feira e ela tem realmente tocado a todos aqueles que têm vindo aqui, todos. De uma maneira muito especial, Deus tem usado você para, de uma maneira ou de outra, falar ao nosso coração. É uma alegria também podermos recebê-la na nossa igreja, que tem sido muito abençoada. No sábado passado tivemos aqui o diretor da Novo Tempo, o pastor Tostes e a Zezé, e você agora conosco essa semana, e o ano que vem o quarteto e o pastor Ivan Saraiva vai estar conosco aqui também. Que Deus abençoe. Eu gostaria de convidar a Kátia para dizer mais algumas palavras. Ela é diretora do Ministério da Mulher, eu creio que a alegria dela, este momento, é um momento especial para o Ministério da Mulher da nossa igreja. Que Deus te abençoe. Eu gostaria somente de expressar a nossa gratidão para todos que vieram aqui, que estão vindo assistir o programa dessa semana. E é um privilégio para a gente ter você aqui conosco, Darleide. E saiba que esse programa foi preparado com muito carinho pela equipe do Ministério da Mulher. E posso fazer só um anunciozinho? Amanhã tem o brunch das mulheres, tá? Só para as mulheres. Então, aquelas que ainda sentiram o desejo de participar, a gente pode dar um jeitinho ainda, tá bom? Então, entregando a palavra para a Darleide. Obrigada, pastor. Obrigada. Vai falar? Não. Feliz sábado. É absolutamente tocante o ambiente que se forma com o louvor e a adoração e pessoas unidas no mesmo espírito e no mesmo propósito de adorar um único Deus, o nosso Deus poderoso, Deus criador dos céus e da terra. Cria-se um ambiente de paz. Sente? Cria-se um ambiente de reverência. Cria-se um ambiente de amor. Amém. Que o Espírito de Deus promova em nosso coração o crescimento dessa semente da bondade de Deus que é semeada no coração da gente, num ambiente como estes aqui. Há muitas diferenças entre nós. Há diferenças de ideias, de opiniões, de expectativas também que se diferenciam em termos da nossa vida cotidiana. Mas eu quero crer que nós estamos unidos no mesmo propósito de vermos a Jesus e de caminharmos nessa jornada pelo caminho estreito, de cumprirmos a missão que foi confiada a cada um de nós e, de fato, estarmos prontos para o encontro com o Senhor Jesus muito em breve. Eu verdadeiramente creio que nós veremos a Jesus muito em breve, de que esta geração verá a Jesus, de que os nossos filhos verão a Jesus. Eu disse em algum momento ontem que, de fato, isso precisa ser uma lembrança nossa, de que nós estamos criando filhos para serem servos do Deus Altíssimo e para anunciar a esta geração em quem temos crido. Então, eu fico muito feliz por mais uma oportunidade de viver um momento como este, saber que estamos sendo aqui treinados, que estamos sendo aqui levantados pelo Espírito de Deus para cumprir a missão que nos foi confiada. Bendito seja o nome de Deus. Bendito seja o nome de Deus. No entanto, muitas vezes nos esquecemos disso, nos esquecemos que Jesus vai voltar, por vezes nos esquecemos até de que Jesus nasceu, de que Jesus veio uma primeira vez, nos esquecemos dos seus mandamentos, nos esquecemos do seu amor, pasmem, nós filhos nos esquecendo do amor do Pai, do Deus Pai, Criador dos céus e da terra.
E eu olho para a história de muitos homens e mulheres e olho para a palavra de Deus com estes homens e mulheres sendo personagens aqui, e venho para os dias de hoje e eu vejo muitos de nós também esquecendo das coisas grandiosas que Deus fez, das coisas grandiosas que Ele faz, e então eu vejo que nós repetimos a mesma situação de outrora, nos esquecendo das coisas tremendas que Deus fez e faz. Eu estive há algum tempo, no ano passado, na casa de uma família muito querida, num dos estados Unidos. E eu conheci ali uma família muito fofa. Eu sou muito privilegiada porque eu conheço muita gente linda por onde eu vou, e quando eu chego, eu já me sinto acolhida e conheço muita gente especial, como outra vez se repete aqui nesse lugar. Alguns eu até guardo os nomes e vou levando comigo. Hoje uma falou ali fora: "Você lembra do meu nome?" Porque ela se apresentou a mim na última quarta-feira e eu lembrei do nome. E fico tentando guardar alguns nomes. Não vou esquecer do Isaías, que foi me buscar de madrugada no aeroporto. Não vou jamais esquecer da Liliane, que me tem acolhido, me dado a sua casa de presente. Não vou me esquecer da Simone, que me emprestou o seu secador. Eu não vou esquecer da acolhida de cada um de vocês. Eu não vou esquecer do nosso passeio ontem, amiga, mesmo que não tenha sido assim, mas ficamos juntas e foi muito especial. Muito obrigada. Eu vou lembrar dessa igreja, de todos, do carinho. Eu me lembrei ontem de procurar a Dalise, que não havia aqui, porque ela frequenta a outra igreja, e eu mandei mensagem para ela: "Não vou te ver", e ela veio aqui, faltou o Juninho. Então, assim, eu quero me lembrar das coisas boas e das pessoas que vão passando pelo caminho. Eu me lembro também das pessoas que me fizeram mal. Há pessoas que nos fazem mal em algum momento da vida, mas a estas eu tenho aprendido a abençoá-las e deixar que elas sigam. E o Senhor tem feito maravilhas. E sabe, diz o Senhor na sua palavra, em Provérbios está escrito que aqueles que têm paz com Deus, o Senhor dará paz entre os seus, até mesmo com os seus inimigos. Quando eu descobri isso, eu passei a viver em paz com meu Deus, tenho procurado viver mais em paz com meu Deus, para que até aqueles que entram em conflito comigo, e eu entre em conflito com eles, porque eu também sou agente, que o Senhor cause paz entre nós e promova paz entre nós. E conhecendo aquela família, conheci um dos membros daquela família também, que não vou esquecer, não tenho esquecido. E ele, criado nos caminhos do Senhor, criado conhecendo a palavra de Deus, e se tornou um adolescente, um jovem, um adulto, temente a Deus e confiante na sua palavra, até que um dia, por motivos alheios e por motivos de fato estranhos, ele disse não mais crer em Deus. E agora ele, de fato, declarava: não há Deus. Sua mulher, uma mulher de extrema devoção. Seu pai, um homem de extrema devoção. Uma família, de fato, muito bonita. E eu pude testemunhar. Eles eram amorosos uns com os outros, eles eram bondosos ali uns com os outros. E aquele moço, agora adulto, casado, estava ali com a sua mulher e o seu filho pequeno. E ele, então, tentava chamar a minha atenção. Ele tentava, muito simpático, muito querido, me chamar a atenção com algumas ideias, talvez para ver o que eu diria diante do que ele apresentava naquele diálogo à mesa para o almoço. Enquanto ele falava, eu percebia como eles eram amorosos uns com os outros. Nesse momento, eu até aproveito para dizer a você, ao pai ou mãe que carregue algum sentimento de culpa porque um filho escolheu este ou aquele outro caminho, acredite, há algo da liberdade que o Senhor deu a todos nós e nem sempre é responsabilidade sua porque seu filho escolheu um outro caminho. Qual foi a responsabilidade de Deus? Qual foi a culpa de Deus quando Eva escolheu acreditar na voz da serpente? Qual foi a culpa de Deus quando Adão preferiu ouvir a voz de uma mulher em vez de ouvir a voz do seu Criador? Então, pelo amor de Deus, confessem suas culpas, recebam o perdão de Deus, mas não atraiam sobre si
outra qualquer maldição se você não compreende que há liberdade do outro pensar e andar e ser, porque isso Deus não negou a nenhum de nós. Que o Senhor tenha piedade de nós. Aos pais, às mães especialmente. Eu costumo dizer que as mulheres, especialmente ao amanhecer, elas abrem os olhos e já ficam procurando culpa. Mas onde foi que eu errei? A culpa é minha? Porque os filhos não são como idealizou, ou porque o marido, ou porque os filhos, ou porque o arroz queimou, a culpa é minha. Liberta-te da culpa em nome de Jesus e confessa, entrega e abandona os teus pesares nas mãos do Senhor. Deixa, o Senhor é Deus. Alivia os teus fardos entregando-os a Deus. Aos pais que também se sentem culpados, creiam na bondade de Deus. Nós erramos mesmo, nós falhamos mesmo. É só necessário assumir, reconhecer e dizer: Pai, tenha misericórdia de mim, me ajuda. E a mão do Senhor estendida a nós nos socorre. Ele é Deus de socorro, é Deus presente, é Deus bondoso. Viu o que Ele fez com a Liliane? Um estranho ligando para ela? Não, foi o céu quem fez uma ligação para ela, acredita? Eu creio. O céu ligando para nós, o céu se importando comigo e com você. Então, creia na liberdade que o Espírito Santo dá quando nós recebemos o perdão de Deus. E aí, voltando àquele caso, aquele moço me chamava a atenção com algumas questões, mas eu não estava muito interessada nas questões dele. Eu não ando me ocupando com aqueles argumentos. Eu não ando me ocupando com qualquer argumento que queira negar a existência de Deus, porque não é ciência, não é ideia humana, não é filosofia, não é homem nenhum que vai provar a mim a não existência de Deus, porque Deus existe comigo e só eu sei contar o que Ele é comigo, e mais nada e mais ninguém. Isso não é matemática, isso não é ciência, isso é vivência, isso é você e o seu Deus. Não queira provar para ninguém que Deus existe, não queira mostrar a ninguém que Deus existe, apenas deixe Deus existir em você. Ele existe em mim. Foi esse Deus que me socorreu quando eu enterrava minha filha numa manhã de sábado, próximo deste horário. Eu sei que foi Ele, o meu Deus, que quando eu subi pelos corredores do hospital e peguei um elevador para ir até o lugar onde o corpo da minha filha estava, sem que o meu marido quisesse que eu fosse, sem que os médicos quisessem que eu estivesse ali, eu quis vê-la para me despedir. E naquela hora, ainda que uma tentação viesse aos meus ouvidos dizendo: onde está o teu Deus? Eu decididamente sabia que por todo o percurso por onde eu fui, o Senhor estava comigo. E não era naquela hora que eu duvidaria da presença de Deus, porque Ele já havia me dito que ainda que morra, viverá. Ele não havia negado a mim, Ele não havia me iludido, Ele não havia dito: vai ser tudo bem, vai dar tudo certo. Ele disse: neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Neste mundo tereis aflições. E eu estava vivendo, com 20 anos de idade, a maior das aflições da minha vida, enterrando minha filha, um bebê de 7 meses, mas era minha primeira filha. Meus sonhos, minhas expectativas, minha juventude, todo o meu desejo de mãe estava ali, eu a enterrava. Mas o Senhor me lembrava: ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. E eu não preciso que ninguém prove para mim que Deus existe, porque Ele vive em mim. Ele vive em ti. Ele vive no meio de nós. E aquele moço, enquanto conversávamos ali, me fazia algumas perguntas, e eu não estava, de fato, nem ouvindo direito o que ele falava. E eu comecei a ser incomodada, muito forte, muito incomodada, com a impressão do Espírito Santo que me dizia: canta para ele. E eu dizia: Jesus, isso é um almoço, eu estou conhecendo as pessoas agora, Pai, isso não é hora de cantar não, Pai. E eu continuo insistindo, e a minha amiga do lado, que foi quem me levou até aquela família, e eles me recebendo ali, ela falava com eles, ela respondia algumas perguntas dele, não eu. Ele dirigia aquelas perguntas para nós duas, mas eu não participei de responder em nada. Ela do meu lado, enquanto falava com eles, eu estava aqui em luta com Deus: eu não vou cantar, isso não se faz. Eu também nem lembro dessa música, eu não sei dessa música direito.
E ele insistindo, insistindo, e ela falando, e eu pensando, pai, o senhor não desiste mesmo. Tá bem, por onde que eu começo? Eu não sei essa música. E eu comecei a cantarolar aqui do lado, assim, cantarolar. E ela me veio, a letra, eu lembrei do refrão, e aí, em algum momento, ele diz, não é, Darleide? Eu olhei para eles e disse, a família de vocês é linda. Eu vou cantar. E aquele silêncio de segundos, para mim, foi muito tempo, e eu cantei. Você anda longe, anda triste, tão sozinho. Na verdade, tu não passas de um menino perdido, querendo te encontrar. E eu cantei olhando para ele. A esposa dele imediatamente começa a chorar, aquele silêncio na mesa. E eu disse, pronto, eu já nem era amiga direito. Agora perdi tudo de vez. O que ele vai me dizer? Você sabe o que é? Cantar olhando no olho dele, dizendo, você não passa de um menino perdido querendo se encontrar? E ele me disse, sua esposa chorando ali do lado, a mãe emocionada, todos nós assim tocados, ele disse, é isso. Eu tenho me sentido um menino procurando respostas. Darleide, eu me sinto um menino perdido procurando respostas. Eu descansei, desarmei e entendi que ele estava recebendo um recado de Deus. Você é só um menino esquecido de tudo que Deus fez, de tudo que Deus faz. Você só é um menino perdido, achando que sabe muito. Você é só um menino achando que tem ideias mais altas, compreensão mais larga, profundidade tamanha que possa explicar Deus. Ou a não existência de Deus. Bom, a mãe dele disse, filho, amanhã você poderia ir à igreja, traduzir o sermão dela. Ele disse, tá bom, eu vou. No dia seguinte, ele foi para a igreja e fez a tradução do meu sermão. E no final, ele me procurou e disse, eu mudei tudo que você falou. E eu disse, eu não acredito. Eu sei que o Senhor tem um negócio de amor eterno com você. Nos abraçamos. Hoje ele está comigo nas redes sociais, eu vejo o que ele tem feito, e eu sei que ele vai voltar para o Senhor, sim. Há uma mãe clamando, um pai clamando, há uma igreja clamando, há o poder de Deus atuando. Deus é Deus. Mas eu quero, com isso, fazer você pensar como muitas vezes nós temos nos esquecido da palavra de Deus. Como nós temos nos esquecido dos mandamentos do Senhor. Como nós temos nos esquecido do amor de Deus. E eu quero pedir nessa manhã, diante de tudo que nós já falamos durante a semana, que hoje, mais uma vez, o Espírito Santo nos faça lembrar do amor, da misericórdia e da bondade de Deus. Um dia, Jesus, falando à sua igreja, ensinando, Jesus disse, eis que vou morrer, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. O Filho do Homem será levado à cruz. E o Senhor Jesus instruiu os seus discípulos sobre todas as coisas que deveriam acontecer. Chegou o dia da morte de Jesus. E, Kátia, naquele dia, no dia da morte de Jesus, os discípulos fugiram amedrontados. Alguns até negaram Jesus. Esqueceram-se de tudo que o Senhor Jesus havia ensinado. Passaram-se 3 dias e no domingo pela manhã, Jesus ressuscitou como estava escrito, como ele havia dito, como os profetas haviam anunciado. Jesus ressuscitou numa manhã de domingo. E no dia de domingo pela manhã, quando o Senhor Jesus ressuscitou, os discípulos do Senhor estavam em fuga, estavam escondidos, e 2 deles, indo a caminho de Emaús, estavam de fato abandonando Jerusalém, indo para Emaús, justamente no dia da ressurreição. Esqueceram que Jesus disse
que ressuscitaria no terceiro dia. Esqueceu. E então, naquele dia, quando as mulheres vão ao túmulo, meninas, as mulheres foram ao túmulo bem cedo. Me perdoem os meninos, mas fomos nós quem fomos lá. Era muito cedo. Tinha que tratar melhor o corpo de Jesus, que havia sido posto ali na sexta-feira, e para não transgredir o mandamento do sábado, então elas voltariam no domingo bem cedo voltaram as Marias, as Anas, Amélias, eu e você. Elas foram ali bem cedinho, com os dons que Deus nos deu para cuidarmos, com os dons que Deus nos deu para cuidarmos com todo o nosso afeto. Eu peço a você, meninas, mulheres desta igreja, não deixem que a dureza da vida, não deixem que a dureza do mundo, não deixem que as pancadas da vida roubem de você a afetividade, a feminilidade, o cuidado. Elas foram ali cuidar de Jesus, do corpo de Jesus, e o túmulo estava vazio. Elas ficaram espantadas, lembram? Ficaram muito espantadas, como se Jesus não tivesse dito, como se não estivesse escrito, como se não fosse profético que Jesus morreria e ressuscitaria. Elas ficaram em choque. Uma delas, Maria, fica atordoada. Ela diz, chorando, sem perceber quem estava do seu lado: moço, se levaram o corpo do meu Senhor daqui, dize onde ele está. Ela nem se dava conta de que quem estava ali era o próprio Jesus ressuscitado. Meu Deus! Ela quer abraçá-lo, ele diz, ainda não, porque eu não subi ao Pai, mas vai dizer aos meus irmãos que eu os encontrarei na beira do lago. Eles haviam esquecido. Por que eles não estavam prontos? Por que eles não esperaram? Por que eles não estavam unidos na expectativa de ver Jesus outra vez? Por que eles estavam chorando? Por que eles estavam com medo? Por que eles estavam tão assustados? Jesus havia dito que voltaria. Por que nós nos assustamos ainda com as coisas que nos acontecem? Por que nós nos apavoramos ainda? Por que nós nos desesperamos ainda? Por que nós ficamos tão arrebentados? Por que nós andamos tão descrentes? Se está tudo declarado, está tudo aqui escrito, está tudo aqui na palavra de Deus, e tudo que Ele prometeu, Ele fará, Ele fará. Ele disse que ressuscitaria. Enquanto isso, o túmulo vazio e a sua igreja desperdiçando a oportunidade de estar com Jesus ali no dia da ressurreição. E Maria volta para encontrar os meninos. Maria volta, e eu lembro de uma canção que me faz pensar que pode ter sido daquele jeito. Maria andando, correndo pelas ruas de Jerusalém para encontrar os que estavam ali reunidos com medo e dizer, Ele ressuscitou. Foi numa linda manhã que Maria andou por Jerusalém. E lá na tumba encontrou as boas novas do Salvador. Que alegria! Ai, que alegria! Que alegria pensar que Jesus prometeu que ressuscitaria, venceria a morte e venceu, e ressuscitou. E quando eu enterrei minha filha naquela manhã de sábado, eu quis lembrar, o Espírito Santo me fez lembrar, ela vai ressuscitar, ela vai ressuscitar. Eu vou tê-la de novo nos meus braços, eu vou tê-la outra vez comigo, ela voltará para mim. E aquilo que Jesus prometeu, Ele vai cumprir. Ele dará ordem, um anjo, dará ordem, os túmulos se abrirão, o anjo do Senhor virá e tirará dos túmulos com voz de autoridade,
e nos trará de volta toda a alegria que a morte roubou, que o pecado roubou, que o diabo roubou, que o pecado agora de uma vez por todas aniquilada, a morte aniquilada, nossos amados, queridos, minha filha nos meus braços. Nós nos encontraremos agora diante do Senhor e sabe o que Ele dirá, não é? Ele dirá: vinde, benditos do meu Pai. Vinde, benditos do meu Pai, tomai por herança o reino que vos está preparado. O reino que vos está preparado. E nós nos alegraremos, subiremos, nos encontraremos diante do Senhor, nos serão dadas coroas, mas nós veremos quando Adão tirará a própria coroa, depositará no chão, como quem diz: Senhor, eu não sou merecedor. Mas o Senhor Jesus dirá: está tudo feito, tudo feito. Entrem, entrem, tomem por herança o reino que vos está preparado. Igreja, não esqueçam disso. Tudo que nós falamos durante a semana, os que vieram aqui, tudo que tem sido dito deste púlpito em todos os dias, quando um servo de Deus assume este lugar, tudo que você sabe está declarado nesta palavra, tudo que está aqui, é para que nem eu e você nos esqueçamos que o Senhor, tudo que promete, cumpre. Tudo que promete, cumpre. Naquele momento, haviam 2 discípulos abandonando Emaús, indo embora para Emaús. E sabe o que Jesus fez? Você acha que Jesus disse assim: lá vai um miserável, oh miserável, descrendo de mim, miserável me abandonando, discípulo infiel, maldito? Não, sabe o que Jesus fez, não sabe? Jesus foi encontrá-los no caminho de Emaús. Jesus foi encontrá-los no caminho de Emaús. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Vamos ler? Lucas 24. Verso 13. Meu Deus e meu Pai, nosso Deus e Pai, abrimos a Tua palavra e outra vez pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento. Que o Senhor lance para fora de nós, para longe de nós, qualquer espírito de incredulidade. Que o Senhor lance para longe de nós qualquer espírito de incredulidade. Faze-nos crer na Tua palavra. Faze-nos viver a Tua palavra. Faze-nos esperar a Tua palavra. Faze-nos ver a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus, verso 13, caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, e no caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo, mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos a esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. E aqui é como se eles dissessem: mas isso não aconteceu. Eles atestam que algumas mulheres do nosso grupo foram até o túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos, que lhes disseram que Jesus está vivo. Eles não acreditaram nem nos anjos. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não viram, porque é assim, se não vê, não crê. Então Jesus disse: como vocês são tolos. Como custa entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Vocês estão vendo?
como vocês são tolos, como vocês são nécios. Lá na minha terra diria, como vocês são abestados. Lá na Inglaterra é assim. Como custam a entender o que os profetas deixaram escrito? Vocês não percebem que era necessário que o Cristo sofresse? E a partir de agora, Jesus começa a dar um estudo bíblico para eles, Jesus começa a ensinar a eles, Jesus começa a lembrá-los do que eles não haviam lembrado até ali. E no dia da ressurreição abandonaram Jerusalém. Mas Jesus deixa Jerusalém inteira para ir buscar 2 perdidos a caminho de Emaús. Não é lindo? Não é lindo que Jesus deixe Jerusalém inteira? Houve ressurreição naquele dia, muitos saíram dos túmulos e foram às suas casas, muitos das primícias, as primícias de Jesus estavam em Jerusalém. Haviam os que estavam reunidos, a quem Maria foi dizer que Jesus havia ressuscitado, mas 2 não estavam ali e abandonaram a fé e foram embora. Jesus deixa Jerusalém inteira, Jesus deixa essa igreja inteira, Jesus abandona, não, ele deixa sob os cuidados do Espírito, mas vai ele mesmo buscar seus perdidos. Eu quero dizer à igreja de Deus, continuem clamando, continuem buscando, continuem pedindo a Deus, intercedendo pelos que abandonaram os bancos da igreja, abandonaram a fé em Jesus Cristo. Deixe-os nas mãos de Jesus Cristo. Jesus vai buscá-los de volta. Só não virá quem de fato não quiser, mas em nome de Jesus Cristo, acredite, Jesus não dorme um segundo. E não deixará nenhum sem um último apelo para salvá-los. Nisso eu vejo um amor tremendo de Deus, que sustenta você e a mim para que você não se desespere, para que você não se entregue, não se abandone à descrença. Agora eu quero convidar você para a gente acompanhar uma narrativa de como muitas vezes nós nos esquecemos e abandonamos esse tão grande amor na história de um personagem chamado Saul. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 9. 1 Samuel, capítulo 9. E no capítulo 9 do primeiro livro de Samuel, diz que havia um homem de alta posição chamado Quis, na tribo de Benjamim. E esse homem de alta posição tinha um filho chamado Saul. Ele era jovem, mais atraente, o jovem mais atraente de todo Israel. Ele era tão alto que os outros chegavam apenas aos seus ombros. Devia ser um desses moços que hoje chamam de sarado, bonito, né? Bem bonito. Mas atenta para um detalhe aqui, ó. Havia um homem de alta posição. Ele era de uma família abastada, alta posição. As jumentas do seu pai se perderam. E quem foi buscar as jumentas do seu pai junto com o servo foi o seu filho Saul. Eu quero aproveitar esse momento para pedir aos pais que ensinem seus filhos a servir. Quero lembrar à igreja de Deus que muitas vezes, porque nós temos hoje uma situação mais cômoda, nós temos deixado com que nossos filhos desaprendam ou nunca tenham aprendido a servir. Nossos filhos estão hoje sob a seguinte ideia dos seus próprios pais: eu quero dar aos meus filhos o que eu não tive. Eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei. E nisso, muitas vezes, nós não temos dado aos nossos filhos a oportunidade de ter o caráter que nós temos. Caráter, muitas vezes, forjado na dificuldade. Caráter, muitas vezes, forjado na falta. Caráter, muitas vezes, forjado no trabalho. Caráter, muitas vezes, forjado mesmo na dor. Tem alguém aí traumatizado porque começou a trabalhar muito cedo? Tem alguém aí traumatizado porque recebeu um não de pai e mãe? Tem alguém aí traumatizado porque não ganhava presente no Dia das Crianças? O que traumatiza são outras dores, abuso, violência. Mas não traumatiza não ter isto ou aquilo, quando não deixamos faltar o que é imprescindível: amor, presença,
Mas nós queremos compensar os nossos filhos e pela facilidade eu tenho dó de vocês morando aqui no Canadá. Porque se no Brasil, nós, os pobres coitados lá, porque, né? Brasil, Canadá, um pouquinho de diferença, basiquinha. A gente faz o impossível para dar um smartphone para o filho, para ter um tablet na mão, para ter computador, TV, sapato, marca, roupa. Porque não é qualquer coisinha da lojinha chamada Torra-Torra, não. Não, é marca. Imagina que é tudo muito mais fácil, não é não? É tudo muito mais tranquilo, não é? Temos tudo muito mais fácil, não é isso? E está tudo bem, glória a Deus pelas facilidades. Mas vocês já pararam para pensar que nós estamos criando os filhos na facilidade da vida e muitas vezes eles não estão sendo ensinados nem ao menos a serem ajudadores dentro de casa? Faz quanto tempo que seu filho não lava uma louça? Porque tem máquina de louça para lavar. Faz quanto tempo que seu filho não tira um lixo do banheiro? Faz quanto tempo que seu filho não ajuda você a arrumar a casa? Faz quanto tempo que seu filho não junta os brinquedos? Faz quanto tempo que você faz tudo por eles? Eu quero dizer a você que isto tem feito parte dos nossos adolescentes, dos nossos jovens perderem o sentido da vida. Eles têm se sentido inúteis. Eles sentem-se inúteis. E não é porque eles são inúteis, eu estou falando de sentir-se, porque não foi dado a eles propósito, eles não se veem úteis, eles não ajudam ninguém, eles não participam da necessidade de ninguém, não tem ninguém perto deles passando fome, não tem ninguém perto deles passando necessidade de roupa, todo mundo tem, então está tudo muito confortável, o que lhe resta? Eu, para mim, tudo eu, e isso é de nós. Lembra que eu falei durante a semana muito sobre esse nosso eu? Nós precisamos ensinar os nossos filhos a ir buscar as jumentas perdidas do pai, e isso não os diminui, isso não os torna menores, isso os torna nobres. Era uma família abastada, era um homem de alta posição, as jumentas se perderam, e ele disse, filho, você vai buscar as jumentas, vai procurar as jumentas. Será que você pode pedir que o Espírito Santo ilumine você sobre como você pode tornar o seu filho mais participativo, como você pode dar a ele o sentido de vida? Sentido de vida é saber para que existe. Sentido de vida é saber para que veio a este mundo. Sentido de vida é querer saber aonde vai chegar, mas especialmente a sua identidade. Nossos filhos estão perdidos. Outro dia, acho que no ano passado, um grupo de jovens imenso, uma multidão de jovens no Rio de Janeiro, em ataques, em transe. Sabe qual era o drama? Lady Gaga não ia para o show. Lady Gaga não foi. E aí eu lembro de o repórter entrevistando aqueles jovens e perguntando para eles, eles chorando. E aí o repórter pergunta, como está o seu sentimento? Lady Gaga não veio. Aquela era o que dava sentido à existência daqueles adolescentes, daqueles jovens. O show de Lady Gaga. Olha o sentido dos nossos filhos. Crianças que estão hoje sendo educadas com tablet na mão e ensinadas com tablet na mão, com as mais variadas ideias sendo transmitidas, e nós muitas vezes nem captamos. E tem lá, por exemplo, uma porquinha cor-de-rosa. Sabe qual é a porquinha cor-de-rosa? Oh, de bonitinha. Oh. Sabe o que ela mais diz? Que papai é bobinho, papai é bobinho, papai é bobinho. Paga a internet, compra tablet caro, põe na mão do teu filho, sabe o que ele está aprendendo? Que você é bobo. E tem uns que tem cara mesmo, porque só sendo de não saber que nós precisamos vigiar, cuidar e dar sentido de vida para os filhos. Porque se nós não dermos sentido de vida para os filhos, eles vão ser vazios. E hoje o que nós mais encontramos são crianças já com depressão, pânico. Pensa numa criança com ansiedade. Jovens cortando os seus próprios pulsos, tentando suicídio ou cometendo suicídio. Falta sentido de vida. Os mais velhos, os da terceira idade também, tirando a própria vida. Falta-lhes perspectiva de vida e esperança. Nós estamos nos tornando inúteis quando nós só pensamos em nós. Tudo nosso, tudo nosso. Enfim, aquele homem mandou aquele menino ir procurar jumentas e ele voltou o rei. Olha que coisa interessante. Sabe o que isso me faz pensar também? Deus nunca chamou um desocupado.
Alguém lembra de algum profeta desocupado que estava lá fazendo nada e o Senhor falou: ei, tu não está fazendo nada, menino, me segue? Não tem. Gente desocupada não foi chamada para o reino de Deus. Estava lá um camarada cuidando dos bois e o Senhor chamou para ser profeta. Estava esse procurando jumenta, o Senhor procurando jumenta e o Senhor escolhe para ser rei. Estava outro lá pescando e o Senhor me diz: me segue que eu vou te fazer pescador de homem. Não tem um desocupado, vagal, não tem. Então trata de ter propósito na vida sendo útil. E ser útil não significa simplesmente trabalhar para sustentar, para pagar a conta, ter o pão de cada dia. O Senhor diz que até os incrédulos recebem essas bênçãos temporais. Eu estou falando de sentido da vida, é aquilo que te faz realmente sentir-se útil, especialmente no reino de Deus. Fazer o bem, estender a mão, compartilhar, parar de querer guardar tanto para ter o quê? Se a traça vai comê-lo. E então aquele homem foi escolhido para ser rei. Capítulo 10. Samuel pegou uma vasilha de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul, depois beijou Saul e disse: faço isto porque o Senhor o nomeou como líder de Israel, sua propriedade especial. E aí, a partir do verso 2, o Senhor começa a dizer para ele uma série de eventos que aconteceria. E disse que quando aqueles eventos a seguir acontecesse, ele receberia o Espírito Santo. Olha o verso 3. Quando você chegar ao carvalho de Tabor, encontrará três homens vindo em sua direção. Está vendo que o Senhor vai dando instrução para ele? Verso 4. Eles o cumprimentarão e lhe oferecerão 2 pães. Olha o Senhor instruindo, dizendo tudo o que ia acontecer. Aí quando chega no verso 6, olha lá no verso 6. Nesse momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você e você profetizará com eles, será transformado numa pessoa diferente. Amados, quando o Senhor nos dá o Espírito Santo, Ele nos faz uma pessoa diferente. Depois que esses sinais se cumpriram, faça o que tiver de fazer. O Senhor nunca faz um chamado para nós e nos deixa à beira-mar, olhando para o tempo e para o espaço. O Senhor nos põe para fazer. Ele diz: depois que esses sinais se cumprirem, faça o que tiver de fazer, pois Deus está com você. Deus está com você. Verso 9. Assim que Saul se virou para partir, Deus lhe deu um novo coração. Extraordinário. Deus dá coração novo a mim, a você, como deu a Saul. Eu tenho certeza disso. Tem gente aqui com o coração endurecido, tem gente aqui com o coração incrédulo, tem gente aqui com o coração aberto, tem gente aqui com o coração de toda ordem. Não sei a quem o Senhor está chamando hoje, mas eu sei que o Senhor a todos nós diz que Ele pode, quer e dará coração novo a quem receber o Espírito Santo. E para receber o Espírito Santo, segundo o que está escrito em Lucas capítulo 11, é preciso pedir. E me lembro que o Senhor diz assim: se um pai sendo mau dá coisas boas aos seus filhos, se um pai sendo mau dá coisas boas aos filhos que o pede, dará porventura um escorpião? E ele diz mais: assim também o meu Pai que estás nos céus lhe dará o Espírito Santo. A quem pedir. Ah, Darleide, como é? Será que na segunda-feira? Será que amanhã, domingo? Será que hoje à noite eu vou abrir os meus olhos e, o Espírito Santo. Eu sinto o Espírito Santo em mim. Não. Espírito Santo é como chuva sendo derramada aqui sobre nós e todos nós temos aqui o Espírito Santo, eu creio. Já nos foi dado o Espírito Santo, eu creio. Mas o Senhor está pedindo que nós peçamos mais, porque precisaremos muito do Espírito Santo, para que Ele nos use muito para a glória de Deus, para não cairmos na tentação da malignidade, para sermos lavados, purificados e feitos mais parecidos com Jesus Cristo. O quanto você tem pedido o Espírito Santo, amados?
A quantas crianças nós já contamos sobre o Espírito Santo? Faz quanto tempo que nós não contamos aqui na igreja uma historinha sobre o batismo do Espírito Santo? Você já falou do Espírito Santo para os seus filhos? Eles sabem do Espírito de Deus? Bom, aquele homem recebeu o coração novo, ok? E depois veio a proclamação daquele homem como rei. Aquele homem foi apresentado como rei. Verso 20. Então Samuel reuniu todas as tribos de Israel para ali, naquele dia, apresentar a Saul como o novo rei. Olha no finalzinho do verso 21. Diz que quando procuraram Saul, não encontraram, por isso perguntaram ao Senhor, ele já chegou? E o Senhor respondeu, ele está escondido no meio da bagagem. Eles correram até lá e trouxeram Saul, aquele homem que foi chamado enquanto estava procurando jumenta. Prestem atenção, não dorme não. O que é isso? É cedo. Aquele homem que saiu para procurar jumenta, volta rei. Samuel, no dia de ungí-lo rei, apresenta ao povo, e apresentá-lo ao povo, sabe o que aquele homem estava fazendo? Escondido no meio dos balaios. Aí você diz assim, que humildade. A gente precisa descobrir ou humildade ou baixa autoestima. Ou humildade ou se sentir assim muito, muito pequenininho para assumir tal chamado. Eu não sei, eu fico investigando a personalidade de Saul sem julgar o que eu sei depois. Neste momento. Escondido no meio dos balaios, no meio dos povos, lá dos negócios dos caixotes. Isso é hora, menino. Aí o Senhor diz assim, tá aí vão lá e procura o homem. Ele aparece lá, aquele homem lindão, assim, o mais alto de todos. Os mais altos de Israel, perto dele, batia no ombro, aquele homem incrível, maravilhoso. Tá lá, agora ele era o rei. Agora ele era ungido, muito bem. Aí o Senhor, eu vou adiantar, porque senão, vai dar segunda-feira e eu não termino. Aí então, vamos seguindo, ele estava escondido, viva o rei. Verso 26. Saul voltou para sua casa em Gibeá, o povo voltou para casa depois da cerimônia. Saul voltou para casa, acompanhado de um grupo de homens, cujo coração Deus tinha tocado. Havia, no entanto, alguns desocupados que debochavam. Esse sujeito nunca nos salvará. Desprezaram Saul e se recusaram a lhe trazer presentes, mas Saul não lhes deu atenção. Anota aí para você nunca esquecer. Nem todo mundo vai aplaudir você, ok? Nem todo mundo gosta de você, tudo bem? Nem todo mundo vai aplaudir e vai dizer, como você é incrível. Não vai. Aceite. Neste momento, Saul dá a mim e a você uma lição, uma oportunidade de aprendermos uma coisa. Quando alguém não nos aceita, não tente forçá-lo a aceitar. Quando alguém disser que não te ama, não force ninguém a te amar. Quando alguém te desprezar, não tente mudar esse quadro, forçando o outro a aceitar. Deixe. Nesse momento, quando aqueles homens debochavam dele, zombavam dele, desprezavam Saul, não lhes deram presente, Saul não lhes deu atenção. Você não pode ter saúde mental e, ao mesmo tempo, querer que todo mundo se agrade de você. Você não pode viver sua vida agradando a todo mundo. Você não pode achar que todo mundo vai gostar de você por causa dos seus lindos olhos castanhos. Você não pode. E você precisa entender que é assim, deixa, porque há um quê de querer agradar todo mundo, de querer ser legal com todo mundo, de querer, o aplauso de todo mundo. Não teremos, ponto. Darlide, mas eu queria, ao menos, que meu pai, minha mãe, eu conheci uma amiga, tenho uma amiga, ela hoje casada, esposa de pastor, mora no Rio Grande do Sul. Ela disse que ainda menina sentava à frente do pai dela para a refeição e eles tinham lugares marcados, ela sentava sempre à frente do pai e ele sempre dizia, menina, arruma essa sobrancelha. Ele achava a sobrancelha da menina feia. Aquilo era um abuso psicológico, porque ninguém fala uma coisa dessa do defeito de uma menina com 13 anos de idade, nem com 5, nem com 7. Eu já contei a história do meu cabelo para vocês, né? Vocês viram o que mãe faz. De falar do meu cabelo, dizendo que meu cabelo não era bonito. É sim. Agora. É claro que é.
Imagina ficar falando do meu cabelo, e ele falava da sobrancelha da menina, ele dizia, menina, arruma essa sobrancelha, menina, arruma essa sobrancelha. E um dia ela senta bem na frente dele, e ele diz, onde está a sua sobrancelha, menina? Ela raspou. Ela ficou indignada, porque você não pode achar que tem que corresponder à ideia de alguém se não acontece algo como isto. Você se mutila, você se fere, se machuca para querer agradar. Não é para querer agradar a todo mundo, antes importa agradar a Deus. Tenha paz com Deus, esteja feliz com Deus. E aqueles que estiverem à sua volta, que te amarem de verdade, valorize esse amor. Por que a gente dá tanto valor a quem não ama a gente? E a gente fica parecendo igual criança, quando criança chega no parquinho com os brinquedos, olha só os meninos como ficam. Aí eles ficam ali no parquinho, ele chega com o brinquedo dele, ele olha para o brinquedo do amiguinho e diz, mas eu quero esse. Mas aquele não é teu, criatura. Mas ele quer o brinquedo do outro, não quer? Então, a gente sempre quer aquilo que não está a nosso alcance querer. Aí a gente fica querendo, mas ele não liga para mim, mas ele não... Eu quero. E quem ama você, você não está nem aí. Às vezes você está querendo agradar demais. Por quê? Eu sei por quê. O nome disso é carência. O nome disso é falta de identidade. O nome disso é falta de gostar de si, de valorizar a si mesmo. Bom, e aquele homem tinha esse probleminha de baixa autoestima, de querer agradar. Vamos ver depois, mas neste momento que está nítido na atuação de Saul, é que ele está me dizendo, não dou atenção aos que me desprezam. E seguiu a sua vida. Bom, tudo bem por aí? Acordados ainda? A gente vai almoçar aqui mesmo, né? Então tá bom. Aí deixa eu dizer a você que eu ainda vou chegar lá, agora no capítulo 13. Houve guerra e ele foi guerrear contra os filisteus. Guarda aí que ele tinha essa dificuldade de a gente saber se ele era humilde, tinha baixa autoestima, o que acontecia com Saul. Mas agora ele está no campo de batalha. Verso 4 do capítulo 13. Todo Israel ouviu que Saul tinha destruído o destacamento dos filisteus. E agora os filisteus odiavam os israelitas. Verso 5. Os filisteus reuniram um exército de 3.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros, tantos guerreiros como os grãos de areia da praia. Sabe como ficaram os homens de Israel? Morrendo de medo. Verso 6. Os homens de Israel se viram em apuros e, como estavam sendo fortemente pressionados pelo inimigo, tentaram se esconder nas cavernas, em matagais, em rochas, em buracos, em cisternas. Eles estavam morrendo de medo. Enquanto isso, Saul permaneceu em Gilgal e os homens que estavam com ele tremiam de medo. Olha só os homens de Israel com medo do inimigo. Muito medo. Assustados demais. Afinal de contas, eram 3.000 cavaleiros. Não, 3.000 carros de guerra. Milhares e milhares de cavaleiros agora contra eles. Eles estavam com as pernas bambas de medo. E Saul estava esperando que Samuel fosse até lá, porque depois de 7 dias, Samuel disse que chegaria no acampamento para oferecer sacrifício a Deus e Deus daria vitória. Mas como os soldados estavam morrendo de medo, então ele mesmo ofereceu sacrifício perante o Senhor. Pergunto à igreja de Deus, Saul deveria oferecer sacrifício no lugar de Samuel? Não. Saul não deveria, mas fez. O que você tem feito na sua vida que você sabe que não deveria fazê-lo diante do Senhor e tem feito? Isso pode lhe trazer muita tristeza. Muita tristeza. Ele ofereceu sacrifício. Samuel chegou e disse, o que você fez? O que você fez? E Saul respondeu, eu vi que os meus homens estavam abandonando e que o Senhor não chegou. E então eu pensei, os filisteus estão prontos para lutar e eu vou oferecer sacrifício e vou pedir ao Senhor que nos abençoe. O seu argumento era ou não era bom? Era bom, não era? Não era argumento bom? Olha, você disse que chegaria no 7º dia, não chegou. Meus homens estavam fugindo. Os filisteus estavam para nos atacar. Então, meu argumento é bom. O seu argumento para não devolver o dízimo é bom.
O seu argumento para não devolver oferta é bom. O seu argumento para transgredir o sábado é bom. Você precisa pagar as contas. O seu argumento para não vir à igreja é muito bom. Está frio, mora longe, sei lá, pode assistir pela internet. O seu argumento para não cumprir o mandamento de Deus sempre vai ser muito bom aos seus olhos. E naquele dia o Senhor o repreendeu e disse: Saul, eu vou rasgar de você o seu reino e hei de escolher outro homem. Mas vou me adiantar para não ler os detalhes, porque você já está entendendo a questão em pauta. Capítulo 15. Certo dia Samuel disse a Saul: foi o Senhor quem me enviou para te ungir como rei sobre o povo de Israel. 15, verso 1. Agora ouça essa mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: resolvi acertar as contas com a nação de Amaleque, por ter se colocado contra Israel. E o Senhor estava dizendo neste dia aqui: Saul, você, apesar de já ter feito mal perante os meus olhos, eu ainda te darei oportunidade, Saul, e você vai enfrentar os amalequitas. Porque os amalequitas, quando eu tirei o povo do Egito e estava passando por estas terras, este povo foi inimigo, este povo confrontou vocês, e hoje, 400 anos depois, eu acertarei as contas com esta nação, que não tem se arrependido ao longo de 400 anos, para ninguém dizer que o Senhor não é Deus de misericórdia. 400 anos de misericórdia é pouco? Para que ele execute juízo? Então ele diz o seguinte, eu vou ler com vocês, esse texto é muito duro. O Senhor diz no verso 2, resolvi acertar as contas com a nação de Amaleque, por ter se colocado contra Israel, quando o povo saía do Egito. Agora vá e destrua completamente a nação amalequita. Homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gado, ovelhas, camelos, jumentos, destrói a todo mundo. Esse texto é ou não é duro? Ele é ou não é difícil de a gente assimilar? Deus é ou não é Deus de amor e misericórdia? Mas a gente tem esquecido de pregar deste púlpito e para os nossos filhos, e para quem queira ouvir, ou para quem necessite ouvir, que Deus também é Deus de justiça. Nós temos sido, nos últimos dias, cada vez mais ludibriados com a ideia de que só precisa pregar o amor. Eu quero dizer uma coisa para vocês, não é palavra completa quando nós pregamos somente o amor sem a responsabilidade. No centro do Evangelho está o texto mais conhecido e decorado por todos nós, até as crianças sabem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, isso é amor, que deu seu Filho unigênito, isso é amor, para que todo aquele que nele creia, isso é amor, não pereça, isso é justiça. Não existe pregar o Evangelho, um amor. A gente tem passado a ideia de que Deus é um Papai Noel de barbinha branca, distribuindo presentes para quem é bonzinho. A gente precisa saber que nós estamos no meio do conflito, do grande conflito, e que o nosso Deus age com amor incondicional. Mas é Deus que faz justiça por amor aos seus. Ele disse, chegou o dia do juízo para os amalequitas. Saul, você foi escolhido, vai lá, faz juízo. Toda a nação aniquilada. Então Saul reuniu seu exército, havia 200.000 soldados, e ele foi. Verso 7. Saul atacou e derrotou os amalequitas desde Avilá até o sul e leste do Egito. Ele capturou Agag, o rei do Amalequita, e destruiu completamente o povo. Saul e seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros gordos e dos cordeiros. Destruíram apenas o que não tinha valor ou o que era de qualquer qualidade inferior. Qual foi o erro de Saul? Saul fez o que Deus mandou? Saul cumpriu o mandamento? Ele fez como ele achou que deveria fazer. Ele, mais uma vez, aquele menino que era muito bonito, talvez com uma autoestima. Agora eu começo a pensar que ele tinha uma autoestima muito comprometida, mas quando ele ganhou o poder, ele se tornou vaidoso. A gente precisa pedir que o Espírito Santo sare a nossa baixa autoestima, que desvaloriza a si mesmo, propriedade que Deus comprou com sangue. Porque senão nós podemos dar lugar a emoções muito negativas, a comportamentos muito destrutivos. E aquele menino que estava se escondendo atrás dos balaios, atrás do povo, atrás do que estava
por se esconder, ele agora é muito ele mesmo. Agora ele é muito arrogante dele mesmo. Agora ele sabe tudo, agora ele pode tudo, agora ele é tudo. E ele pode, inclusive, oferecer sacrifícios. Ele pode, inclusive, fazer o que lhe der na telha. Ele pode, inclusive, ouvir Deus falar assim, vai lá e cumpre o juízo. E ele dizer assim, acho que não. Vou levar a Gag comigo, vou levar as ovelhas, os animais que me forem melhores. E lá na frente ele vai dizer que fez isso para oferecer em sacrifício a Deus. Bom, verso 12. Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul e alguém lhe disse, Saul foi para a região do Carmelo, onde levantou um monumento para si próprio e depois seguiu para Gilgal. O que ele foi fazer no alto do monte? Fazer um monumento para ele mesmo. Meu Deus, é isso que nós temos conversado aqui nesses últimos dias. E me perdoem pelo tempo, mas pode levantar e ir. São livres. Mas deixa eu só deixar registrado que o Senhor tem pedido, saia de cena e deixe Jesus reinar. Saia de cena e deixe o Espírito Santo reinar. Deixe que o Senhor, Ele sim, Todo-Poderoso, reine. Sabe por que tem igrejas divididas? E falava aqui no estudo da escola sabatina, e sabe por que tem igrejas divididas? Porque uns concordam com bateria e outros não. Oh, bateria! Pasmem! Cada um levantando monumentos para si. E Jesus? Teimosos, fazendo do seu jeito, vivendo do seu jeito, dando de ombro e fazendo monumento para si. Vai dizer para mim que você nunca ouviu a frase, eu acho que não é bem assim. Eu acho que não é desse jeito. Também não é assim, guardar mandamento. O que importa é ter Jesus no coração. Já viram isso? Fazendo monumento. Eu sei, eu faço, eu entendo. E Jesus? A desgraça de Saul foi ter deixado que o orgulho, a presunção, se apoderasse de si e o levasse para o alto do monte e fizesse um monumento para ele mesmo, como sendo ele o centro de Israel. Com isso, eu quero orar com a igreja de Deus e pedir que o Espírito de Deus fomente em nosso coração humildade. Sejamos mais humildes, mais reverentes, mais cuidadosos em andar na presença do Senhor, porque Jesus está chegando. E quando Ele chegar, Ele vai nos querer perto dEle. Ele vai nos levar para perto dEle e eu termino esse momento como comecei, desejando que a igreja de Deus quebre o monumento, o altar, o que quer que seja que tenha se levantado dentro do seu coração e deixe Jesus reinar. Não se esqueça de nenhum dos seus feitos, não se esqueça de quem Ele é, não se esqueça. Fui visitar uma mulher, mãe de 4 filhos, ela estava morando no Mato Grosso. E um dos seus filhos, um menino de 7 anos, brincando com fogo, queimou-se, e álcool queimou-se muito, e ele estava no hospital. A igreja orando muito para que aquele menino se restabelecesse. Tiago, o nome dele. E Tiago sofrendo muito daquelas queimaduras profundas. Ele, em tão grande sofrimento, a sua mãe teve coragem de fazer a seguinte oração: Senhor, poupa meu filho de tanta dor e leva-o pelo sono da morte. Acreditem, Tiago morreu cantando: em paz eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz. Com voz bem fraquinha, me dizia ela e seu marido. Tiago morreu se entregando ao Senhor Jesus com 7 anos de idade.
Mas em algum momento aquela mulher esqueceu. Sabe por quê? Ela começou a receber visitas de uma outra mulher que dizia: você vai acreditar nisso? Onde estava teu Deus quando teu filho morreu? E começou a fazer com que ela saísse do seu lugar de mãe enlutada, colocasse agora o seu eu e começasse a questionar a Deus e brigar com Deus. E aquela mulher, por diversas vezes, foi à casa daquela mãe enlutada e dizia: você vai aceitar? É assim? Onde estava o teu Deus? E ela acabou se esquecendo do que Deus havia feito até ali. E quando eu fui visitar aquela mulher no sábado à tarde, ela me contando essas coisas, ela me disse: Darleide, hoje você está aqui, sabe onde eu estive no sábado passado? Eu disse: não, onde você estava? Ela disse: eu estava num centro espírita, porque eu quero muito ouvir a voz do meu filho. Aquela mulher casada com um pastor, aquela mulher mãe de 4 filhos, criando-os na igreja de Deus. Mas a dor foi tamanha, e a experiência dela deixar-se ser levada por aquela outra voz que dizia: vai deixar assim, vai aceitar assim, começou a trazer sobre ela opressão e malignidade. E então ela se esqueceu de toda a misericórdia do Senhor que a tinha assistido até ali. Pela graça de Jesus Cristo, depois de uma longa jornada, passado alguns anos, essa filha de Deus está sendo recuperada pela mão do Senhor. Mas, amados, esquecer-se do Senhor, levantar monumento para si, qualquer um de nós pode fazê-lo. Por isso eu peço que oremos em nome de Jesus Cristo, para que Ele nos proteja do espírito de incredulidade. Oremos. Fiquemos em pé. Meu Deus e Pai, nosso Deus e nosso Pai, nos entregamos ao Senhor livremente, pedindo o Espírito Santo, pedindo que o Senhor nos livre dos monumentos que nós temos levantado em nosso coração, dos ídolos, das pedras, dos tropeços. E pedimos que o Senhor nos ponha de pé, confiantes na graça maravilhosa de Jesus Cristo. E desconfiados de nós, mas confiando plenamente no Senhor Jesus. Nós pedimos, meu Pai, salva-nos, salva-nos, salva-nos. Salva-nos de nós mesmos, salva-nos das ciladas de Satanás, salva-nos dos seus enganos, que muitas vezes nos têm levado a descrer, a desistir, a fazer monumentos para si mesmo, a adorar as próprias opiniões, a adorar as próprias ideias e se esquecer de todos os benefícios que o Senhor nos tem feito. Pedimos que o Senhor nos guarde da desesperança e nos faça aguardar pacientemente, bondosamente, amorosamente pela Tua volta. E nos dê a fortaleza no Espírito Santo de passarmos pelas provas que teremos que passar, de passarmos pelas perdas, pelas dificuldades, sem desacreditar do Teu amor. Abraça-nos, meu Deus. Abraça-nos em nossas lágrimas. Abraça-nos em nossas perdas. Abraça-nos em nossos pesares. Toma-nos em Teu colo. Ajuda-nos quando estivermos muito fracos. Mas não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. Pedimos em nome de Jesus Cristo que perdoe nossos pecados, perdoe todas as vezes que nós descremos, perdoe todas as vezes que caímos, mas levanta-nos agora. Aproveita que estamos aqui reunidos no nome de Jesus e salva-nos. Oramos no nome santo do nosso amado Salvador. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.